Boa tarde, pessoal. Hoje a professora inicia a aula, então, falando dessas páginas que nós vimos ontem, né? Por que a professora não gravou o vídeo, não conversou com vocês ao vivo ontem? Nós tivemos uma reunião aqui na escola para terminar de ajustar todas as coisas, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre a retomada das aulas. Graças a Deus já é semana que vem. A professora ainda vai mandar para vocês, vai ser dividido por semanas. Então, uma semana vai vir o grupo A, na outra semana vai vir o grupo B, tá bom? E nós vamos fazendo, pessoal, de acordo com todas as seguranças, com o distanciamento, tá bom? Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu acho que tá todo mundo muito ansioso para isso, né? E resta nós pedir muita proteção pelo Papai do Céu, para que nada de errado aconteça com nenhum de nós, certo? Então, quando a gente fala um pouquinho sobre o impacto social, vou abrir aqui para vocês, ó. Quando a gente fala sobre isso, né? Sobre este impacto social na ambientação e na urbanização das cidades, o que quer dizer? Quer dizer que conforme as cidades vão crescendo, tem aquelas necessidades essenciais que precisa crescer junto com as cidades. Vou dar um exemplo. Aqui em Bálsamo, criou-se o bairro Novo, que é o bairro lá perto do cemitério, tá? Quando foi criar aquele bairro, foi necessário que acontecesse o quê? Que colocasse o esgoto, que colocasse água encanada, que preparasse a terra, tá? Então, ó, tudo teve um processo para quê? Para que a cidade crescesse, mas que essas urbanizações, né, essas ambientações crescessem junto com as cidades. E nós podemos ver aqui que tem cidades e lugares que isso não acontece. Olha o exemplo da fila deste posto de saúde lá em São José dos Campos, no ano de 2018. São José dos Campos é uma cidade muito grande. Se ela é muito grande, necessariamente ela tem que ter muitos postos de saúde, hospitais, para quê? Para poder atender a toda a população. Olha o outro exemplo, ó, congestionamento de trânsito em São Paulo. Por que isso acontece? Porque cresceu a cidade e não aumentou-se as pistas, não aumentou-se as passagens, então aconteceu o congestionamento. Lixo espalhados nas margens da Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro. Por que isso acontece? Porque lá é um lugar muito grande e que recebe muitos visitantes. Então, o que está faltando para esses lixos estarem nos lugares? Primeiro, a conscientização de muitos, né? Muitas pessoas não estão nem aí, joga mesmo lixo na rua. E segundo, as lixeiras adequadas para poder jogar esses lixos, as caçambas, né? O auxílio da cidade para as pessoas poderem fazer a coisa certa. Olha aqui a próxima imagem, ó, as moradias em comunidade lá na Bahia, em Salvador. O que acontece aqui? A cidade é pequena, recebe muitos habitantes. Com isso, as casas vão se aglomerando. Olha aqui, ó, vai fazendo uma pertinho da outra, uma em cima da outra, né? Que a gente nomeia de favela. Quando tem essa grande massa de casas juntas, né? A gente chama uma comunidade, mas nessa infraestrutura, a gente nomeia desse lugar como favela. Na próxima página, está escrito os problemas nas cidades grandes. Os problemas foi exatamente aqueles que a professora falou. A cidade cresce, tudo tem que crescer gradativamente junto. Se tem muitas pessoas que utilizam o transporte público, que no caso é o ônibus, eu não posso continuar com somente um ônibus.
Eu tenho que ter vários ônibus para poder conduzir todas essas pessoas. E já, olha aqui o que acontece em Vitória. O ônibus é lotado, por quê? Porque não cresceu junto com a população, tá bom? E outra coisa também, que em cidades grandes, né, que não anda de acordo com o crescimento da população, acontece, é a falta de água encanada, é a falta da rede de esgoto, é a coleta regular de lixo, são os serviços básicos, né? Se a cidade não crescer junto, a ponto de conseguir atender aquela demanda de pessoas, né? Aquela quantidade de pessoas que moram naquele lugar, acontece todas essas coisas. Começa a não ter mais água, né? Porque já não tem. O pouquinho que tem e que é usado começa a faltar. O lixo não se recolhe, automaticamente vai virar uma montanha de lixo. Então, tudo isso, pessoal, é um impacto para a nossa natureza, para o nosso mundo, tá bom? Porque através daí é onde acontece o prolongamento de doenças, novas doenças surgem, porque muitas pessoas que não têm de onde tomar água, tomar banho, muitas vezes procuram um rio. Sabia disso? Então aí pega aquela água ali do rio. Aí o que acontece? A água do rio está contaminada. Por quê? Porque não se recolhe lixo naquela cidade e o lixo das pessoas elas jogam todos no rio. Olha só, a gente pode perceber que é uma corrente, né? Eu jogo o lixo no rio, a água do lixo contamina, a pessoa vai lá, pega dessa água para beber. Quem vai ficar contaminado? A pessoa. Aí o que vai acontecer? A pessoa precisa do hospital. Vai ter hospital? Não, devido à grande quantidade de pessoas. Então é uma corrente. A gente precisa ter sempre muito cuidado com isso, tá? Cuidado que nós temos, porque a gente tem que lembrar que muitas pessoas não têm. Olha aqui agora, ó, lixo descartado na rua, lá em Divinópolis, em Minas Gerais. Olha a situação que chega uma cidade, quando não se tem uma coleta de lixo adequada, um encanamento de água adequado, né? Ela não consegue suprir as necessidades da demanda, que é a quantidade de pessoas que moram nessa cidade. Deu para entender? Aqui nós podemos ver, ó, as moradias nas encostas de morro. O que é isso? As pessoas acabam perdendo as suas moradias quando uma cidade dessa, que não tem uma infraestrutura adequada, recebe uma grande quantidade de chuva. Acontece os deslizamentos, acontece as inundações, tá bom? Elas perdem as casas, roupas, elas perdem tudo praticamente quando isso acontece. Olha aqui, ó, aqui tá falando exatamente do córrego, que as pessoas vão lá pegar água desse córrego e essa água está contaminada por conta do excesso de lixo que nele é jogado, tá bom? E vamos ver também, ó, outras possibilidades e dificuldades para as pessoas que moram nessas periferias. Elas não têm um acesso certo, né? Elas têm apenas um acesso limitado aos transportes coletivos. Elas têm precariedade nas escolas, ou seja, a maior parte não tem escola, tá bom? Não tem equipamentos hospitalares, não tem um espaço de lazer, tem altas taxas de violência e criminalidade, porque como a professora disse, é uma corrente, né? Pensa assim, ó, a pessoa tem lá 2, 3 filhos e essa pessoa precisa alimentar eles. Mas espera aí, se ela está numa área da cidade que não tem emprego, como ela consegue dinheiro para alimentar essas crianças? É aonde acontece o quê? Parte para um tráfico de drogas, parte para um roubo, né?
Tudo isso a gente vê que está ligado à falta de estrutura e de infraestrutura das pessoas. Ah, mas professora, isso não acontece perto de nós. Infelizmente, pessoal, acontece, tá? A gente tem aqui na nossa cidade, que é uma cidade pequena, infelizmente nós nos deparamos com essas calamidades, tá? Ah, mas aí é culpa de quem? Não tem um culpado, né? O correto é a gente crescer juntos, tanto a cidade crescer quanto a população. Ou seja, a população está aqui. Então a cidade cresce de acordo com o que é necessário. Mas infelizmente ainda isso vem acontecendo, tá bom? Elas também sofrem com a maior chance de contaminação, de transmissão de doenças, tá bom? Relativos à falta de água, de esgoto, tudo bem? E o principal objetivo dos governantes deveria ser garantir que todos os habitantes do município tivessem os seus direitos atendidos. Mas, abre um parêntese aí bem grande para essa explicação, nem sempre é dessa maneira, infelizmente. Aí, olha só, para saber mais, acesso às moradias. As regiões centrais e os bairros com melhor infraestrutura não possuem espaço a ampliar o número de moradias, o que favorece a formação de favelas e comunidades nas periferias das cidades. Outro fator que influencia esse processo são os altos preços das moradias nas regiões centrais. De acordo com o censo de 2010, realizado pelo IBGE, 11,4 milhões de pessoas moram em favelas. Então, isso é uma quantidade absurda, tá bom? Olha aqui, ó, aqui é uma favela, é uma vista aérea lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, não de São Paulo, desculpa. Lá da favela da Rocinha, do Rio de Janeiro, tá? E esse aqui, ó, é um prédio que foi desativado e ele é ocupado hoje por pessoas que não têm moradia. Olha que triste. Não sei o que era aqui antigamente, né? Mas provavelmente era um comércio, alguma coisa do tipo, que saiu, faliu, fechou, e aí as pessoas se apossaram deste prédio. Ah, mas pode fazer isso, professora? Não, não pode. Mas a gente pensa no desespero das pessoas ao não ter um lugar para morar, tá? Ô, Helenilson, não tem problema que a câmera abriu. Aí, agora deu certo. Tudo bem, pessoal? Então, ó, existem movimentos sociais que buscam lutar contra essa realidade, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos, organizado por trabalhadores que moram nas periferias e lutam para conseguir moradia digna, ocupando as regiões das cidades como o centro. Em grandes cidades, principalmente a região central, pode-se apresentar inúmeros imóveis vazios. Os altos preços e a criação de condomínios comerciais fizeram com que muitas pessoas e empresas deixassem as regiões centrais para ocupar áreas mais distantes. Foi o que a professora falou, ó. Este prédio poderia ser um centro comercial, de lojas, de um monte de coisa, mas devido ao aluguel caro, a grande quantidade de valor, que eles tinham que pagar para continuar aqui, eles preferiram sair, ir para um lugar mais afastado, que pague menos, tá? Para poder continuar sobrevivendo. Olha como é interessante, né, pessoal? E como a professora falou e repete, é uma corrente. A gente depende das coisas e com essa dependência, a gente precisa que as coisas cresçam também, que as coisas melhorem, né? Que não seja cobrado tanto impostos, que não seja cobrado coisas tão caras. A gente tem um exemplo nessa pandemia.
o preço de todas as coisas subiu. Mas é assim, ó, de tudo. Eu não sei se vocês têm acesso ao mercado, vão com os pais de vocês, mas que nem a professora que vai ao mercado. É um absurdo o preço que está as coisas, tá? Então, tudo subiu. Só que agora nós estamos em déficit com o quê? Com o salário mínimo. Porque as pessoas que não trabalham registrada ou que trabalham e recebem um salário mínimo, e é muito pouco esse valor que elas recebem, não consegue manter uma casa de pé 24 horas, não consegue fazer uma grande compra no mercado. Então, isso é uma corrente, uma coisa está ligada à outra, tá bom? Aí veio as atividades, né? Nós explicamos agora. Vocês conferem aí com vocês, a professora fez aqui com vocês, ó. No nosso município, houve um crescimento desordenado do espaço urbano? Não. Foi como a professora falou. Criou-se um bairro novo e nesse bairro novo criou-se água encanada, criou-se, que mais? A rede de esgoto, tá bom? Então, o crescimento da população do bairro novo teve junto o crescimento urbano. Tudo bem? Deu para entender? Então, aqui na nossa cidade não teve este crescimento desordenado, né? Número 2. Quais são as consequências ambientais e sociais do crescimento espontâneo da cidade? Para uma cidade crescer, geralmente nós precisamos do quê? De fazer um desmatamento de alguma área, né? Só que tudo isso tem que ser permitido. Nós não podemos... É igual tipo assim, ó. A gente quer fazer alguma coisa, nós temos que pedir para nossa mãe. Para nossa mãe deixar a gente fazer algo. E quando a gente quer criar um novo bairro, a gente também tem que ter uma permissão, tá? Das polícias ambientais, de tudo mais. Para quê? Para que ocorra de forma regular esse desmatamento. Eu não posso simplesmente ir lá e... vamos supor, vou dar um exemplo. Me deu uns 5 minutos aqui, eu vou ali na praça e quero arrancar todas aquelas árvores. Vocês acham que isso poderia acontecer? Não, porque eu não tenho autoridade alguma para fazer isso. Então, quando a gente quer praticar algo assim, é necessário uma permissão para isso acontecer, tá bom? Então, o que acontece? Acontece desmatamento, acontece poluição, acontece a falta de acesso digno à moradia, tá bom? Muitas vezes acontece a falta dos serviços básicos, tudo bem? Isso tudo aqui, ó, acontece de acordo com um crescimento espontâneo. O que é isso? Que não é regular. É algo ilegal, entendeu? É por isso que formam-se as favelas, por isso que as pessoas entram em determinados prédios, fazem ocupações, tá bom? Agora vamos lá, ó, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Parte das pessoas que migram para a cidade passaram a viver nas regiões periféricas, em favelas e comunidades. Isso é verdadeiro. Porque aqui em Bálsamo não tem favela. Mas eu vou dar o exemplo do Rafa. O Rafa morava em outra cidade e veio morar pra cá, certo? Quando o Rafa veio morar pra cá, a mamãe dele precisou alugar um lugar para eles morarem, certo, Rafa? Então, ó, o que acontece? Acontece uma migração. Sim. Eles saíram de uma cidade e vieram para outra, porém, como aqui não tem periferia, não tem favela, eles foram morar em uma comunidade, tá? Então, aqui a gente tem várias comunidades, que é os nossos bairros, aqui é dividido por bairros a nossa cidade. Então, tem o centro, tem o bairro Jardim Canova,
tem o bairro São José, todos isso são bairros, entendeu? São comunidades, tá? Então, o Rafa está morando hoje em uma comunidade, em um bairro aqui em Bálsamo. Deu para entender? De forma legal, tá? Não é ilegal, é legal. Olha a próxima perguntinha. As cidades grandes ou pequenas não geram impactos no meio ambiente? Geram, né? Elas geram impacto, tanto as grandes quanto as pequenas. É o que a professora explicou. Se eu vou construir um lugar novo, um bairro novo, ali eu vou causar um impacto naquele meio ambiente. Eu vou mexer numa vegetação, eu vou mexer em árvores, eu vou desmatar um local, mas tudo de forma adequada, tá bom? E a última, a vida da cidade, as indústrias e o desmatamento contribuem para a poluição ambiental? Infelizmente, sim, tá? Mesmo de forma ilegal, às vezes lá na frente a gente vai sentir falta. Ah, e aquela árvore que nós derrubamos? O que aconteceu? Hoje está me faltando ar, né? Hoje eu não estou ajudando, aquela árvore não está ajudando a produzir o nosso oxigênio. Então, é bem dessa maneira que acontecem as coisas. Existe algum problema no município em que você mora? No nosso município, pessoal, graças a Deus, nós ainda não temos graves problemas, né? Nós temos um posto de saúde que consegue atender a nossa população, certo? Nós temos escolas que também atendem a nossa população, não falta vaga, tem nós temos um ensino apostilado. São poucas as cidades que com 10, 11 mil habitantes como a nossa, tem esse ensino apostilado. Então, por isso que eu falo para vocês, nós precisamos dar muito valor no que nós temos, tá? E sempre lembrar das pessoas que não têm essas coisas. Tudo bem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Prof, Oi? no meu eu coloquei que se existe algum problema no nosso município, eu coloquei a falta de água e a vegetação seca. Mas agora não essa vegetação seca, Rafa, não é o Felipe. Essa vegetação seca não é nossa culpa, entendeu? Não é culpa do município, é em geral. Tá tudo muito seco. A professora foi até pedalar de bicicleta esse final de semana e viu, né? Nós passamos por estradas aí e a gente viu que todos os lugares está muito seco. Por quê? Com a falta de chuva. E isso gera o quê, pessoal? Gera essa vegetação seca, tá? A gente pode sim ter contribuído quando a gente maltrata o meio ambiente. Se a gente maltrata o meio ambiente, a gente contribui para essa falta de chuva, porque é um ciclo, né? Tem o ciclo que a água tem que percorrer para que possa chover. Então, às vezes, devido a algumas ações nossas, nós acabamos não contribuindo para que isso acontecesse, tá bom? E a falta de água, tudo bem, eu entendo aí na sua rua, às vezes no bairro que você mora, falta realmente a água, tá bom? Pode deixar do jeito que tá, não precisa corrigir. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre as poluições. Então, essa é a nossa aula de hoje. Vocês vão colocar aí, ó, a data, que hoje é dia 25/8/2021. E vamos falar sobre a poluição hídrica, tá bom? Vocês podem ir grifando o que a professora grifar aqui. Nos últimos séculos, os seres humanos desenvolveram um modo de vida pautado no uso intenso dos recursos da natureza e na construção de cidades.
Entretanto, ao longo do tempo, esse estilo de vida trouxe diversos problemas para o ambiente. Veja a seguir. Um dos elementos essenciais para garantir a vida é a água. Isso é fato, né? Isso realmente é muito essencial. Deixa a professora trocar aqui uma coisa. De toda a água do planeta, 3% é água doce. Rios, lagos e água subterrânea são principais fontes dessas águas doces. Preservar esses recursos que não é renovável é importante para Professora, a garantia da vida na Terra. Oi? eu pensei que era aquela página. Tava nessa página aqui, eu pensei que é essa. Nós estamos na 272, Rafa. 272. Achei. Achou? Então vamos lá. Aqui a data. Tá. Nas cidades, diversas situações promovem a poluição das águas doces e das águas do oceano. Agora nós vamos ver quais são essas situações, ó. Pode grifar aí, quem quiser. Essas situações são o esgoto não tratado e jogado nos rios e oceanos, o lixo doméstico e industrial despejado em cursos d'água, contaminando a água e o solo com elementos químicos. Olha só, isso aqui acontece muito com as fábricas, né? As fábricas acabam soltando todos esses resíduos nos rios. E é onde vem a poluição das coisas, tá bom? Os agrotóxicos usados em plantações pode contaminar também as águas, os rios e os lagos. A maré negra, nome dado ao derramamento de petróleo no mar. Olha que tristeza. Já pensou a gente conseguir ainda derramar petróleo no mar? Contamina tudo, né? E isso contamina também, ó, a fauna, que são os animais, e a flora, né? São as plantações. Muitas dessas pessoas, ó, descartam os lixos nos córregos, nos rios. Olha que dó. Aqui, ó, em São Paulo, que é uma metrópole global, lembra disso? O mundo inteiro conhece. Ele ainda passa por esse descarte em lugar inapropriado. E isso é muito triste. Agora nós vamos falar sobre a poluição atmosférica. O que é isso? A poluição do ar, ele pode ocorrer em função de diversas atividades. As indústrias podem eliminar gases tóxicos, assim como os automóveis, os caminhões e os ônibus. O uso de combustível à base de petróleo ou carvão mineral resulta na emissão desses gases. Então, olha só, às vezes sem a nossa intenção, a professora fala por que sem a nossa intenção? Porque hoje, pessoal, como tudo cresceu, é necessário a gente ter o carro. Mas quando a gente utiliza o carro, a gente, sem a intenção de prejudicar o meio ambiente, está prejudicando. Por quê? É o que falou aqui, ó. Que as fumaças eliminando os gases, né, do petróleo, os carros eliminando os gases do petróleo, o que acontece? Acabam contaminando a atmosfera. Existem dois efeitos da poluição do ar. Então, olha aqui, ó, isso é importante, vamos grifar. Que é o aquecimento global. O que é isso? O aumento da temperatura da Terra causado por acúmulo de gases poluentes na atmosfera. E nós temos também uma outra poluição, que é a chuva ácida, que é formada por diferentes gases poluentes gerados pela queima de combustível fósseis, como o carvão, tá?
Então, isso gera muita poluição atmosférica. E quando a gente fala atmosférica, a gente sabe que é do nosso planeta, do nosso ar, tá bom? Olha aqui, ó, uma imagem da produção de carvão vegetal, e aqui é a imagem de uma fumaça gerada por uma indústria, né, de álcool e açúcar no município de Barra Bonita. Tá vendo como a gente polui o nosso ar? É através dessas coisas, tá? Olha o caminhão soltando um monte de fumaça pelo escapamento. É com intenção? Não, mas a pessoa precisa trabalhar. Então a pessoa automaticamente precisa desse caminhão. Nós podemos ver que ele está carregado. Então a pessoa não quer fazer aquilo para maltratar o meio ambiente, mas acaba acontecendo, tá? Vamos ver agora sobre a poluição sonora. Nas cidades, o excesso de ruídos ou som com volumes extremamente altos podem causar a poluição sonora. Alguns elementos podem causar a poluição, como transporte urbano, buzinas e sirenes, construções, máquinas, casas de shows, aparelhos de som e etc. A poluição sonora pode causar perda de audição, dor de cabeça, insônia, agitação e dificuldade de concentração. A própria palavrinha aqui em cima já nos fala, né? Poluição sonora é através dos barulhos que nós escutamos, tá bom? Poluição visual. A grande quantidade de placas, postes, outdoor, cartazes, veículos com anúncios, fios e pichações pode causar desconforto visual. Olha que bacana, essa poluição visual... Ah, isso mesmo. É isso mesmo, Helenilson. Infelizmente, as fábricas poluem muito a nossa atmosfera, né? Voltando a falar da poluição visual, pessoal, o que acontece? É tudo que pode causar um desconforto à nossa visão. Pensou se eu andasse na rua e todo lugar estivesse escrito, vou dar um exemplo assim, ó, mercado. Eu olho numa rua, mercado, na outra rua, mercado, na outra rua, mercado, em todo lugar. Isso causa o quê? Um cansaço visual. Por isso que a gente fala poluição visual, é o que a gente pode ver e se incomoda com aquilo, tá bom? E essa poluição, ela pode aumentar o quê? Ó, o estresse, vamos grifar aí, pode grifar, tá? Ela pode aumentar o estresse, contribuir para um acidente de trânsito e dificultar a circulação dos pedestres. Olha só, observa. Esta poluição, pessoal, também é mais comum em cidades grandes, né? Por quê? Porque em cidades grandes acontece aquela disputa entre certas coisas. Vou dar um exemplo, 2 lojas de celular. Cada uma vai querer ser melhor que a outra. Então, isso acontece o quê? Essa poluição visual. Eu vou pôr um papel aqui falando da minha loja. Eu vou pôr outro aqui falando da minha loja. E assim vai, um querendo ser mais que o outro. Então, isso acontece mais em lugares maiores, tá bom? Não, hoje não vai ter caça-objetos, só de sexta-feira. Agora vamos para as atividades, certo? Não se esqueçam de pôr a data aí, ó. Hoje é dia 25/8/2021. Cite exemplos de cada tipo de poluição que pode haver no município onde você vive. Aqui vocês vão contar se tem uma poluição hídrica, que é de água, se tem uma poluição sonora, que é do som, uma poluição atmosférica, de acordo com as fábricas, e uma poluição visual, tá? Que são as propagandas, essas coisas.
2. Quais soluções poderiam ser adotadas para diminuir a poluição existente no bairro da escola ou da sua residência? Então, vocês vão contar. Se aí perto de vocês tiver algum tipo de poluição, vocês vão contar o que deve ser feito para diminuir isso, tá? Atividades para casa. É ligar. Então, nós vamos ligar a primeira coluna com a segunda. Olha um exemplo. O que é caracterizado maré negra? Quem sabe me falar o que é caracterizado maré negra? Maré alta e perigosa. Não entendi. Maré alta e perigosa. Não. Maré negra é aquilo que a professora leu, é o derramamento de petróleo no mar, né? Então, vocês irão ligar as outras. Poluição das águas, o que é isso? Poluição do ar, poluição sonora, poluição visual, tá bom? Dando continuidade, deixa a professora só ver aqui pra gente terminar, tá bom? Dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho sobre a mobilidade urbana. Vamos pôr a data? 25/8/2021. Quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente vai falar um pouquinho sobre o crescimento das cidades, que ele pode ocorrer de maneira acelerada. O que é isso? É sem ter um planejamento. Simplesmente ele ocorre de acordo com o que algumas pessoas acham que deve ser e acontece essa mobilidade urbana, tá bom? Então, um dos principais problemas no centro urbano é essa mobilidade. Aumenta-se tudo sem um planejamento, tá? E isso gera, um exemplo. Aqui está me fugiu a palavra. Um congestionamento. Por quê? Porque muitas pessoas que moram lá em São Paulo necessitam do carro para trabalhar. Então, como não foi planejado esse aumento da população, acontece isso aqui, tá bom? Então, a mobilidade urbana, ela é definida, podemos grifar, Mobilidade urbana é definida como as formas e os meios que a população utiliza para se deslocar de um lugar para o outro. O espaço urbano tem vias destinadas à movimentação de pessoas e veículos, a ampliação de ruas e avenidas, o asfalto e a sinalização adequados. São fatores que contribuem para a mobilidade urbana satisfatória, tá? Para que aconteça de forma correta. A quantidade de pessoas e mercadorias que circulam pela cidade também é um fator importante. Nas cidades pequenas pode haver poucas vias de circulação. Nas metrópoles é necessário ter ruas, avenidas e estradas que comportem o grande volume de carros, caminhões, ônibus e motocicletas. É o exemplo de Rio Preto, né? Rio Preto vai se tornar uma metrópole, por quê? Porque ele tem todas essas características. Ele tem ruas, a cidade de Rio Preto tem ruas, tem avenidas, tem estradas que comportam um grande movimento de carros. Por quê? Porque a gente recorre tudo a Rio Preto, né? A nossa cidade é pequena, mas Rio Preto, como ele cresceu gradativamente, ele suporta esse monte de gente lá, tá bom? Aqui nós podemos observar, as ruas e avenidas que tem pouca circulação em uma cidade pequena. O exemplo é a nossa cidade, né? Bálsamo. Aqui, é uma pesquisa. Vocês irão pesquisar como é feito o deslocamento das pessoas no município onde você vive.
Quais são os meios de transporte utilizados? Aqui nós vemos de tudo, né? Carro, moto, bicicleta e até mesmo pedestre. Quantas vezes esses meios de transportes eles são utilizados aqui no nosso município? Quanto tempo a gente gasta para chegar nos locais? Quanto é o custo de transporte? Tá? E aí depois a gente vai conversar sobre isso. Agora, meus amores, para a gente encerrar, tá pedindo para a gente formar grupos. Só que nós não estamos ainda em sala de aula e nós precisamos terminar essa apostila. Então, vocês irão fazer cada um a sua, tá bom? Podemos combinar assim? Então, vocês irão, pensar em possíveis soluções. Olha que bacana. Pensem em possíveis soluções para os impactos sociais e ambientais da cidade onde vocês moram. Para conter a poluição sonora, o que nós devemos fazer? Para conter a poluição visual, o que devemos fazer? E a poluição atmosférica? E a poluição hídrica? Então, vocês vão dar soluções para esses acontecimentos, tá bom? E vamos ver o que nós estudamos? Nós estudamos que o crescimento da cidade pode ser acompanhado por problemas ambientais e sociais, como a dificuldade de se obter moradia digna. Vimos também que a vida das cidades gera diversos tipos de poluição: a hídrica, a atmosfera, a sonora e a visual. E vimos também a mobilidade urbana, que é um fator importante para as pessoas que vivem nas grandes cidades, pois há excesso de veículos e de pessoas, o que dificulta o deslocamento diário, certo? Então essa é a nossa aulinha de hoje. Vocês, por favor, façam as atividades. Se tiverem dúvidas, pode chamar a professora, tá bom? E beijinhos e até amanhã. Até amanhã a gente já está junto novamente, no mesmo horário. Combinado? Tá. Beijo. Combinado. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau! A foco, professora. Ah, é verdade, uma foto. Vamos tirar uma foto. Todo mundo sorrindo. 1, 2, 3 e já! Muito bem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, professora.